Fala, investidor, tudo bem? Como que você tá? Eu vou iniciar essa série de podcast e eu preciso saber se você vai gostar do assunto. Então, se você curtir, se você realmente gostar, deixa o like. Se você não gostar, não deixa o like, que eu não vou prosseguir com essa série. Eu quero ver se é aderente, beleza? Então não é para dar o like agora. Escuta e então dê o like ou não. Eu recomendo você escutar no carro, indo para o trabalho, durante uma viagem, ou no banho, numa caixinha Bluetooth, beleza? Eu, pelo menos, escuto podcasts dessa forma e são bem úteis para mim. Aqui eu vou apresentar ideias para fazer abrir a sua mente. Pode comentar, coloca nos comentários o que você pensa e a gente vai evoluindo sempre. É comum, durante a nossa vida de investidor, a gente mudar de opinião. Mas, claro, alguns conceitos básicos, conceitos, vamos dizer assim, científicos, esses jamais cairão. Vou dar um exemplo. Ação de dividendo não dá mais dinheiro que ação de crescimento e vice-versa. Ação de crescimento também não dá mais dinheiro que ação de dividendo. Não existe nada no mundo que comprova a ação de dividendo dá mais dinheiro, você vai ficar mais rico com ação de dividendo. Então, isso é ciência, isso é estatística, enfim, isso é uma verdade imutável. Mas é muito comum, durante a vida, a gente optar ou por ação de... ora, optar por ação de crescimento, né? Porque a gente pensa no início, quando a gente está investindo, dividendo é só para quem tem muito dinheiro, para quem tem muito patrimônio, né? Então a gente vai e escolhe ação de crescimento. E daí, como a gente escolhe ação de crescimento de empresa ruim, sabe, umas porcaria, a gente perde dinheiro. Aí a gente começa a olhar ação de dividendo. Começa a investir em ação de dividendo. Geralmente empresa que paga dividendo há 10, 20 anos são empresas estáveis, né? Então aí você começa a ganhar dinheiro e aí você escuta os bilionários, ou o Barsi, né, falando de dividendo, que tem que olhar só dividendo, que patrimônio contempla o ego e é só dividendo, e aí você parte e começa a focar em dividendo, pá. Então, conclusão, o cara tá sempre focado em um lado ou no outro lado. Sendo que o que tem que focar é investir em empresa boa. Não me interessa se ela é empresa de crescimento, que tem um payout baixo, um payout de 30%, ou se é uma empresa estável que paga 90%, 80% de dividendo. A gente tem que ver empresa boa, uma empresa que tem uma baita uma perspectiva de crescimento do faturamento e crescimento do lucro líquido. A gente pode pegar exemplo aí de Apple, PetroRio no Brasil, cresceram muito e não pagou dividendo, certo? Algo que é importante sempre ser frisado e repetido é que o dividendo ele sai do valor da ação. Então, se eu tenho uma ação de R$10 e ela paga R$1 de dividendo, no dia seguinte, na data ex-dividendo, essa ação estará R$9. O dividendo ele sai do preço da ação. Então, não adianta você virar e falar o seguinte. Inclusive, o Barsi, cara, a gente tem um enorme respeito por ele, a gente escuta muito ele, um cara muito inteligente, que fez bilhões, o cara é ótimo, sensacional, mas ele comete alguns erros, tá? É muito comum alguns erros, e aí, por exemplo, quem investiu em PetroRio, nada impede de vender um pouquinho de ação. Você quer dividendo? O PetroRio não tá me pagando dividendo. Você pode fabricar esse dividendo vendendo um pouquinho. É claro que eu sou extremamente favorável a vender nunca. No entanto, o que eu quero dizer é: dividendo é exatamente a mesma coisa que vender ação. Essa empresa que eu acabei de falar, que tinha o seu preço em R$10 e virou 9 porque pagou dividendo, se ela não tivesse pagado dividendo, ela ia continuar em 10. O gráfico dela seria sempre, percentualmente, vamos dizer assim, maior. É evidente que quando eu digo que vender ação é exatamente o mesmo que receber dividendo, eu entendo que o dividendo hoje é isento, certo? Eu entendo, sim, essa diferença. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é algo que o Maurício Rissa, né, o chamado Baster, ele nos diz que você e eu viveremos do nosso patrimônio.
tá? Então, de um lado, você tem o Barsi falando que patrimônio contempla o ego, do outro lado, você tem o Baster falando que viveremos do nosso patrimônio, o que é muito fato. Não tem como eu receber bastante dividendo se eu não tiver um patrimônio grande, certo? O cara que tem R$1 milhão investido, ele vai receber muito mais dividendo do que o cara que tem R$100 mil investidos. Eu gostaria de frisar um outro erro do Barsi, que é referente ao preço da ação, o valor de cotação que aparece lá no Google da ação, tá? Eu já fiz vídeo no canal demonstrando, provando por A mais B, que uma ação que aparece lá, por exemplo, a Magalu hoje deve estar em torno de R$2,40, mais ou menos, R$2,30. Eu já fiz um vídeo demonstrando que aquele preço de R$2,30 não significa absolutamente nada. Que a gente busca, sim, empresas baratas, porém a gente vai enxergar isso através do valor de mercado. Esse precinho da cotação ali que aparece, ele é algo artificial, no qual a Magalu, se quiser, pode fazer desdobramento, agrupamento, e o R$2 pode virar 20, pode virar 30, 50, 90, ou pode virar 1, através de um desdobramento de 2 para 1, ele pode parecer lá R$1, tá bom? Então, esse precinho do Google, ele não significa nada. Isso daí é ciência. O que eu estou falando é ciência, não estou inventando isso. Isso é bem simples. 1 mais 1 é 2. Bem simples o que eu estou dizendo. E o Barsi, recentemente, ele deu declaração dizendo que ele está trocando BB Seguridade por Caixa Seguridade. Porque o preço, a cotação de Caixa Seguridade, ao tempo que você tem uma BB Seguridade, você tem 3 Caixa Seguridade. Então ele vendeu BB Seguridade e comprou o triplo em quantidade de ações de Caixa Seguridade. Por quê? Segundo ele, os dividendos são pagos pela quantidade de ações. Então ele tem mais quantidade de ação. O que demonstra claramente nessa frase dele é que ele não olhou o valor de mercado. Ele olhou exclusivamente o precinho ali de cada ação. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho BB Seguridade a R$30 e Caixa Seguridade a R$10, tá? O dividendo de BB Seguridade vai ser R$3 por ação e o de Caixa Seguridade vai ser R$1 por ação. Dá na mesma. O que não tem a menor lógica girar patrimônio, a menos que Caixa Seguridade tivesse uma projeção de dividendo melhor que BB Seguridade, o que não é o caso. Ou que Caixa Seguridade tivesse com um valor de mercado bem baixo, o que não é o caso. Na minha visão, BB Seguridade está mais barata que Caixa Seguridade. Então, depois que o Barsi falou isso, ali eu dei um passo atrás. Falei, opa, então o Barsi tem seus defeitos. E eu percebi, assim, a Luíse, que estava junto nesse podcast, ela foi muito educada, foi amorosa com o pai, não envergonhou o pai ali, não entrou em contradição com o pai, e ela não falou nada. Show de bola, um exemplo, ela honrou seu pai. Nós filhos devemos honrar nossos pais, e ela fez isso. No entanto, depois desse podcast, ela foi em outro podcast dos irmãos Dias, e aí questionaram para ela, Luíse, Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Ela virou e falou, BB Seguridade. Ao preço que está hoje, BB Seguridade. Ou seja, ela né, acabou contradizendo o pai. Quando o pai não estava perto, jamais apontou o erro do pai, né, o que é muito bonito de um filho fazer. É isso que é exemplo para todos os filhos. Eu gosto muito do Baster, porque quando ele vai falar sobre algo, o Baster ele é extremamente extremista na fala dele. Nas atitudes dele, ele não é. Mas ele fala de uma forma extrema para começar a abrir o olho da galera. Porque se ele virar e falar assim, olha gente, eu não sei, mas eu acho que dividendo é igual a nada. Se ele falar assim, molinho, ninguém vai escutar ele. E a verdade é que a maioria dos investidores brasileiros escuta muito bilionário, escuta muito youtuber, e a galera tá numa febre de dividendo. Aí o Baster vira e fala assim, dividendo é igual a nada. Ele é ao extremo. Quem vê ele falando isso, acha que ele não gosta de dividendo, acha que ele não ganha dividendo. Esse cara ganha milhões em dividendo. Mas ele quer dizer que é igual a nada justamente pelo dividendo sair do preço da ação, entende?
E aí, beleza, ele bate muito em cima disso, ele demonstra que tanto faz a empresa pagar ou não o dividendo, porque aquele dinheiro do dividendo, ele é seu. Mesmo estando no caixa da companhia, ele é seu, porque você é dono de 1% da empresa. Estou dando um exemplo, você não é dono de 1% de nenhuma empresa, tá? 1% da Ambev é uma fortuna enorme, então você não é dono de 1% de nada. Se você fosse, você não estava ouvindo aqui esse podcast. Mas, como você é dono de 1% do caixa da Ambev, por exemplo, aquele dinheiro já é seu. Tanto faz aquele dinheiro ir para o seu bolso ou continuar lá no caixa da empresa. Inclusive, se a empresa utilizar o seu dinheiro para fazer um investimento, esse investimento ele pode ser melhor que o seu, é mais vantajoso. Porque, por exemplo, se a Ambev, eu não tenho ação da Ambev, nem sei porque eu estou falando da Ambev, mas enfim, vamos supor que eu tenho ação da Ambev, e aí ela me paga esse dinheiro que é meu. Ela vai pagar o provento, eu tenho 1% da empresa, vou receber um caminhão de provento. Eu pego esse dinheiro e compro em vale, tá bom? Só que daí imagina que Deus me livre e guarde, estoura uma barragem, mais uma barragem da Vale, e causa prejuízo de bilhões, e a empresa só degringola e fale, né? Ao passo que, ao invés da Ambev distribuir esse meu dividendo, a Ambev investe, compra uma nova cervejaria, né? E dessa cervejaria explode no mundo inteiro e dá muito dinheiro. E aí, enfim, a cotação segue o lucro, então, putz, dá bem melhor o negócio, vamos supor, entende? Então, tudo pode acontecer. Não é porque a empresa investiu esse dinheiro ao invés de me pagar, não significa nada, entende? Então, beleza. A parte do dividendo foi dita. Agora eu vou dizer sobre outra coisa que bilionários falam, que a AGF fala, que é da pulverização. O cidadão, quando ele começa na bolsa, ele escuta lá, né, os youtubers, aí ele fala, vou diversificar para diminuir o risco. Aí ele diversifica. Aí depois que ele comprou um monte de empresa, ele escuta o Luiz Barsi, bilionários e tal, outros youtubers, falando que não se deve pulverizar, que passou de 10 ativos, que é muito. Então ele acredita que deve concentrar e foca em concentrar. Se esse cidadão vier concentrar em boas empresas, empresas que têm 10, 15, 20 anos de lucro seguido, vai dar bom o negócio. Beleza. Só que esse investidor, seria muito bom ele ler Peter Lynch. Peter Lynch fala de Ten Bagger Tales, e aí o que acontece na prática é o seguinte: a diversificação, lá pro longo prazo, ela vai ajudar muito no crescimento do patrimônio. Longo prazo, eu não estou falando de 1, de 2, de 5 anos, mas longo prazo mesmo. Por quê? Você vai ter uma empresinha ali, ó, que é 1% da sua carteira, tá? E aí, esse 1%, vamos supor que era, sei lá, milão. Esse milão, ele valoriza 10.000%. E não tem, muitas vezes, dependendo da qualidade da empresa, dependendo do tanto que o lucro cresce, não tem limite, não. E esse 1%, se você não vender, é importante não vender. Se você não vender, ele vai virar 50% da sua carteira, 60%, um único ativo. Isso é a importância de não vender boas empresas. Você não limitar o ganho, não limitar o lucro. Deixa embora. Você é Zé Ruela para julgar que a empresa perdeu o valor. Muita gente saiu de Vale. Estourou lá, Brumadinho. Já vinha de prejuízo antes de Brumadinho. Aí a galera virou e começou a vender Vale, julgando que a empresa tinha perdido o valor. Ouvindo youtuber, nunca venda ação de empresa boa. A Vale tem produto de qualidade única no mundo. O minério de ferro deles é da melhor categoria. Mas não, a galera foi ouvir youtuber, foi julgar que era o especialista do valuation, vendeu a ação na baixa. Pode olhar o gráfico aí, ó. Desde Brumadinho deve ter sido o quê? 2016, mais ou menos? Pega pra olhar o gráfico depois aí. O tanto que Vale subiu desde Brumadinho e o tanto de dividendo que pagou. Bom, nesse podcast eu quis estimular você a abrir sua mente para não focar apenas em dividendo.
Para focar em empresa que vai crescer o lucro, que vai triplicar o lucro, dobrar. Empresa que sabe. Ou então, que vai, no mínimo, acompanhar a inflação, ficar acima da inflação. Não olhar só para a empresa de crescimento, nem só para dividendo. Olhar para a empresa boa. E também tirar um pouco da cabeça esse negócio de vou concentrar, não vou pulverizar, ou então vou diversificar bastante. Sabe? Ter bom senso. Viu uma baita de uma empresa boa, de um setor bom que você não tem na carteira, compra. Compra com tranquilidade, com a consciência limpa. Mas, claro, não vender. Ação de empresa boa não se vende nunca. Beleza? Por enquanto é só, um abraço e fica com Deus.